do charque trouxe prosperidade econômica para os charqueadores. Mas para chegar à fonte de tanto lucro, eles precisavam conviver com um incômodo. Os restos dos animais, que não serviam nem para a produção do charque, nem para a alimentação dos escravos, eram jogados aqui no Arroio Pelotas. Pode-se imaginar o cheiro que tomava conta das charqueadas em época de safra. Foi então que os charqueadores e as suas famílias decidiram ter um ponto de fuga, uma casa longe do arroio. Nós temos dois períodos assim da construção da consolidação do centro histórico, né? A gente sempre se refere ao primeiro loteamento, que é em torno da Catedral São Francisco de Paula, e o segundo loteamento, que é em torno da Praça Coronel Pedro Osório, que foram construídos em momentos diferentes. Então o primeiro loteamento ele é de 1812 e o segundo loteamento em torno de 1830. 1812 a freguesia de São Francisco de Paula. A freguesia é uma cidade de capela porque é constituída por uma igreja e um entorno com o casario. Há uma briga entre os proprietários, né? Transformar terras rurais em terras urbanas dá um bom dinheiro, né? Então eles começam a discutir. Então, enquanto esses proprietários discutiam, eles entraram nesse acordo e construíram a freguesia num potreiro de uma charqueada que o Antônio Francisco dos Anjos tinha comprado, que é esse entorno da catedral. Foi então que começou a ser construída a Catedral Metropolitana São Francisco de Paula, essa daqui ao fundo. E na frente, como de costume, foi construída uma praça e ao redor, com o passar do tempo, os prédios foram sendo construídos. Em 1832, então, tem a instalação da vila, também de São Francisco de Paula. Essa daqui é a casa de número 1 de Pelotas, ou seja, a primeira moradia a ser construída na freguesia de São Francisco de Paula. A vila é o que é o município hoje. Então, aí é que a cidade se desenvolve em direção ao sul, o que nós chamamos de segundo loteamento. O segundo loteamento teve origem aqui no entorno da Praça Coronel Pedro Osório. O investimento em prédios se dá graças à diversificação dos negócios dos charqueadores. Eles vinham até a vila negociar o gado e só voltavam para suas terras na próxima safra. Nesse meio tempo, era aqui na vila que eles buscavam os principais serviços que eles precisavam, como sapateiro e costureiro. E assim, a cidade teve o seu primeiro boom imobiliário. E assim como o trabalho nas charqueadas, a construção dos prédios e da infraestrutura da cidade fica mais uma vez na mão dos escravos. Os escravos eram oleiros, porque nas charqueadas tinham olarias, o que nos deu também uma técnica mais avançada, construtiva, já que o país, naquela época, se erguia com as taipas. E nós aqui já temos já no início do século XIX, as construções em alvenaria de tijolos. E os escravos também eram pedreiros, que eles ficavam com a parte mais pesada da construção. Trabalho mais pesado, enquanto os imigrantes e brasileiros também ficavam mais nos fechamentos, nas coisas, né, nas atividades mais decorativas. Especialmente, eu acredito que esse segundo loteamento onde a gente está, onde tem esses casarões mais antigos, esses palacetes, como se chama, eles já vêm lá bem do final do século XIX e ainda se tem ali essa mão de obra, né, escrava. Porque o processo de abolição do escravo se dá aqui em 1884, né, segundo alguns historiadores. Esse prédio que nós estamos hoje é de 1879, então, quer dizer, quem botou a mão na massa para realmente fazer, né, e construir, com certeza que foi a mão de obra escrava. Nós estamos dentro do porão de um dos casarões. A gente percebe que ele tem aberturas bem grandes. Eles foram construídos com o propósito de proporcionar circulação de ar aqui por baixo para evitar a umidade em cima da casa. Mas tem dois fatos bem curiosos sobre esse lugar. Não existe nada que comprove algo concreto sobre isso, mas a primeira lenda urbana diz que os escravos eram jogados aqui dentro
em momentos de saraus das famílias ricas. Ou seja, eles não podiam participar desses momentos, então eles acabavam ficando aqui. Se a gente andar aqui pela casa, a gente vai ver que tem partes que não tem nenhuma saída de ar. A outra lenda diz que os escravos eram todos amontoados aqui nesse espaço para que o calor do corpo deles aquecesse o cômodo da casa em dias frios. Aqui no porão, a gente percebe que esses tijolos foram feitos pelos escravos nas olarias. Eles têm um formato maior, bem mais resistente, e tão resistente que os casarões não possuem sequer uma viga na sua estrutura. Porque a cidade, ela parou e ela não se reconstruiu como outras cidades, né? Então esse acervo ela foi mantido. Estagnou, não se reconstruiu e preservou. Por isso nós temos esse patrimônio. E ela se deu a partir da mão de obra, né, desses que me parece que ficaram um pouco esquecidos. E que hoje muitos estão buscando, estão resgatando, né, um pouco dessa cultura, digamos, que os negros, né, os africanos conseguiram deixar, né, de legado para nós.